Boa noite, pessoal. Tudo bom, estudantes? E aí, galerinha do segundo ano aí? Como que tá as coisas? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é a nossa primeira aula, né? Tô gravando aqui para vocês. E vocês já tiveram aula ontem, hoje, né? Começou as aulas. Então, tá tendo algumas dificuldades, né? Mas eu acho que a maioria, ensino médio já tá bem legal. Eu tive aula com o pessoal do primeiro ano, foi bem legal. E agora, pessoal, vou fazer um vídeo para vocês, para a gente dar uma recapitulada aí no que a gente estudou nesse primeiro bimestre, né? Inclusive a gente parou na terceira unidade, até tinha um seminário para a gente apresentar, né, no dia 23, e só que no dia 20, né, é, encerrou as aulas aí, não teve nenhum simulado por causa dessa pandemia do Covid-19 que a gente está passando. Mas enfim, pessoal, tudo isso é feito, tudo isso é novo, né? É à distância, mas vocês já fazem isso aí normalmente nos chats, né? WhatsApp, videochamada, então vocês olham bastante vídeos, né? Na internet. Então não vai ser difícil também, eu acho, a gente passar nessa fase desse aprendizado que a gente chama de EAD, né? Que é ensino à distância. Então, pessoal, recapitulando, né? No primeiro bimestre a gente começou desse ano a gente falar sobre soluções, né? Então, que a gente relembrar aqui que são soluções. Soluções são misturas homogêneas, onde ela é composta de solvente e soluto. Sempre o solvente, pessoal, vai ser a maior parte nessa solução. E o soluto que vai ser adicionado vai ser a menor parte. A gente tem soluções em solventes puros, né? Pode ser água, pode ser álcool ou algum ácido, algum outro tipo de substância aí líquida, né? Onde vai ser adicionado. E aí sempre vai ser uma mistura homogênea, né? O que é mistura homogênea? Aquela que a gente vê uma fase só. Dentro dessas soluções, pessoal, a gente viu algumas características dela, algumas classificações, né? Em decorrência do estado da agregação e da natureza dela. No estado de agregação, a gente viu que ela pode ser sólido, líquido, gasoso, que a gente estudou lá no primeiro ano, né? O estado físico da matéria. E na natureza dele, ele pode ser eletrolítica, né? Eletrolítica que conduz energia elétrica, e não eletrolítica, aquelas soluções que não conduzem. A gente viu isso bastante, pessoal. Lembra daquela experiência da lâmpada que a gente fez na sala com água, com sal, depois com água, com açúcar, e a gente viu assim como que ela aumentou a luminosidade da lâmpada e outra não. Então é a natureza aí desse soluto aí, dessa solução. Também, pessoal, a gente viu nas soluções coeficiente de solubilidade. Lembra o que é isso? Coeficiente é aquele que mede o quão a solução ela é insaturada, saturada e supersaturada, né? Então, dependendo aí da quantidade de soluto que tem e quantas gramas de soluto é colocado em uma quantidade certa de água. E ela se altera conforme a temperatura, né? Então, como se ela aumentar a temperatura, o coeficiente de solubilidade dele sobe, e aí essa solução que estava insaturada ou saturada pode ficar insaturada. Então, ela pode ter essa mudança aí. Então, nós vimos isso no primeiro bimestre sobre as soluções, né? Praticamente essas características. No segundo bimestre, pessoal, a gente viu sobre o quê? Concentrações dessas soluções. Quanto que é concentrado esse produto, desse soluto dentro de uma solução. E a gente viu isso, concentração em quantidade de matéria, concentração comum, né? Aquela fórmula lá, concentração igual a massa sobre volume, e a gente fez concentração em quantidade de matéria em mol, né? A gente trabalhou também gramas por litro, mol por litro, né? A diferença da gente calcular o que é mol, né?
Então a gente fez bastantes exercícios assim no segundo bimestre. E no terceiro bimestre, pessoal, a gente falou um pouquinho, falou sobre, até fez umas questões dessa aí na avaliação, né, que a gente fez. A gente falou o quê? Sobre diluição e concentração dessas soluções, né? Então, o que é diluição e concentração? Lembra desse conceito? Então, quando eu estou diluindo uma coisa, exemplo, peguei uma laranja, cortei e estou espremendo ali no copo. Quando eu for adicionando água, até um ponto que ela fique, fique com sabor agradável. Então, eu estou diluindo o suco de laranja. E ao contrário, quando eu estou concentrando, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, tô cozinhando feijão. Então chega naquele ponto que a gente deixa ele ali concentrando, que ele está evaporando aquela água e está ficando o caldo, está ficando mais grosso, né? Que a gente fala, né? Aquele caldo grosso, bem saboroso. Então ele está concentrando o sabor do feijão aí. Então um está diluindo, o outro está concentrando. Então quando eu pego o solvente e adiciono o soluto, eu estou fazendo com que essa solução fique diluída, né? E quando eu pego a solução e diminuo o solvente, eu estou deixando ela mais concentrada. Então, ao contrário. Então, diluir é eu pegar a solução e colocar mais solvente. Estou diluindo ela. Quando eu pego essa solução e estou diminuindo o solvente, eu estou concentrando ela. Estou ficando mais concentrado. Ok? E a gente ia fazer exatamente um seminário, né, sobre esses temas aí, que aí ficou, infelizmente, não podemos continuar aí. Então, pessoal, praticamente, nesse bimestre a gente viu sobre isso. E no quarto bimestre, pessoal, desculpa, na unidade 4, a gente ia começar a trabalhar sobre propriedades coligativas, né? Após esse seminário aí, eu até acho que, eu não me lembro se eu passei para vocês uns slides sobre propriedades coligativas. Mas, se eu não passei, a gente vai estar passando nas próximas aulas. Então, hoje, pessoal, mais uma revisão aí dos conceitos, né? Para vocês estarem olhando aí e buscando no livro lá, na unidade 4, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre propriedades coligativas, pessoal. O que são propriedades coligativas? Em decorrência desse soluto, desse solvente puro, o que essas propriedades faz ou efeitos coligativos, né? Eles alteram, pessoal, ou modificam. Esses solventes sofrem essa modificação e essa alteração na presença de solutos não voláteis. Tá, professor, mas e aí? O que é volátil mesmo? Volátil é a capacidade que um líquido tem de passar do estado líquido para o gasoso. Então, quanto mais volátil é o líquido, mais volátil é aquela solução, mais rápido ela passa para o estado gasoso. Exemplos que a gente sempre fala em sala, né? Água e álcool, né? Qual que é mais volátil, né? É o álcool, porque ele evapora mais rápido. Mas isso tem a ver também com o quê? Com temperatura e também com força intermolecular. A força ali da ligação entre as moléculas desses líquidos, né? Então, tem a ver tudo isso. Então, pessoal, o conceito básico é: solventes puros sofrem alteração ou modificação na presença de um soluto não volátil. Então, e nessas características, pessoal, a gente tem quatro pontos aí que a gente vai trabalhar, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são esses pontos, depois a gente vai entrar por característica desses efeitos, né? 4 efeitos aí que esse soluto não volátil provoca nesse solvente puro. Então vamos lá. O primeiro, pessoal, a característica desses efeitos é o quê? Quando ele tem uma redução da pressão de vapor do solvente. Quando a gente fala em pressão, galera, a gente fala pressão num sistema fechado, né?
Pressão a gente tem quando a gente fala, ó, pressão atmosférica, né? Ah, a pressão atmosférica que a gente tá. Eu sempre linko com vocês sobre, o pessoal for jogar lá na altitude, né? A pressão lá é o que? É menor. Então o jogador sente mais, porque ele fica mais rápido, né? Ele tem que correr mais, o ar também é mais rarefeito, enfim. Então ele acaba cansando bem mais. E no caso, pessoal, num ambiente fechado, o que que acontece? Num solvente puro, por exemplo, a água, o que que acontece? Ela sofre uma pressão ali nas paredes daquele recipiente. Só que quando ela está pura, o que que acontece? Chega num ponto sem temperatura, o que que acontece? Ela vai se transformar no estado líquido para gasoso, mas ao mesmo tempo essas moléculas se transformarem em gás, vai condensar e vai transformar em líquido de novo. Então ele vai ter um equilíbrio dinâmico que a gente chama, tá? E aí, pessoal, essa pressão desse soluto, o que que ele faz? Ele reduz a pressão de vapor. Por que que ele reduz, pessoal? Se a gente pegar um copo com água, uma panela com água e começar a ferver, geralmente em 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para o gasoso. Ela vira um vapor, né? Se vocês repararem em casa, quando estiver fervendo essa água, quando a gente adiciona esse soluto, sal ou um açúcar, por exemplo, fazendo alguma coisa doce, enfim, ele pode ver que ele vai parar de borbulhar. Porque esse soluto não volátil, ele vai o quê? Alterar a pressão de vapor desse solvente. Por quê, pessoal? Quando eu adiciono esse soluto, o que que ele faz? Vamos ter ali moléculas de água e de sal, que é NaCl. Então, esse NaCl, o cloreto de sódio, ele vai impedir ali, ele vai barrar que as moléculas de água passem para o estado gasoso, porque há o quê? Eles entram com umas forças ali intermoleculares que a gente chama. Porque eles vão prender essas moléculas de água e não deixar que elas vão evaporar naquela temperatura. Então, ela vai evaporar numa temperatura bem maior. Então ele reduz a pressão de vapor desse solvente. Por quê? Porque a temperatura, o soluto que foi adicionado, ele conseguiu aí prender as moléculas aí de água, que é H2O. Outro ponto, pessoal, quando a gente fala aumenta a temperatura de ebulição do solvente. Então, ao mesmo tempo ali que ela ebulição, o quê? Líquido para o gasoso. Quando ela vai passar para o gás, a gente coloca esse soluto aí, não volátil, um sal, por exemplo, e ele pega e retarda isso. Ele vai evaporar bem depois de 100 graus, por exemplo, né? Então, essas duas aqui, pessoal, elas são bem similares, né? Pressão de vapor, né, do solvente e também temperatura de ebulição. Então, pressão de vapor o quê? A pressão que o solvente sofre ali da pressão atmosférica normal. Então, quando a gente coloca esse soluto, ele reduz essa pressão. E no caso, não aumenta a temperatura de ebulição, o quê? Eu vou evoluir, eu vou passar para gás em 100 graus, a partir daí que eu coloco esse soluto, ele vai passar para o estado gasoso bem mais de 100 graus, né? Tá, pessoal, outro ponto, galera, é isso aqui, ó. Redução da temperatura de solidificação ou congelamento do solvente. Então, o que que acontece? Quando eu tenho um soluto, pessoal, isso é usado muito nos países, na Europa, nos países frios, né? Geralmente, os radiadores dos carros lá, o que que o pessoal coloca? Coloca um líquido que chama etileno glicol. O que esse etileno faz? Ele baixa o ponto de solidificação. Porque para ele congelar, para ele solidificar, ele está diminuindo a temperatura. Então, eu estou abaixando a temperatura. Quando eu chego num ponto, por exemplo, da água em 0 graus Celsius, ela congela, ou seja, ela solidifica. Passa de líquido para gasoso. Desculpa, de líquido para sólido.
A partir do momento que eu coloquei esse soluto não volátil, ele vai abaixar o ponto de congelamento dela, ou o ponto de solidificação. De vez dela congelar em 0 grau, ela vai congelar em menos 10 graus, por exemplo. Então, aquele líquido não vai congelar ali dentro no carro e causar um dano aí nele, né? Porque esse congelar ali, ele não tem um arrefecimento do motor, por exemplo, pode estragar o motor do carro. Então, ele é usado principalmente nisso, né? Então, quando eu coloco esse soluto ali, eu baixo o ponto de solidificação ou congelamento daquela solução. Ok? E por último, galera, a gente vai falar um pouquinho do aumento da pressão osmótica do solvente, né? Pressão osmótica, quando a gente fala, é tipo uma membrana plasmática. Então, é a quantidade mais salgada vai para uma quantidade menos salgada. Ou seja, eu tenho uma membrana que separa ali e a parte, quando eu coloco esse soluto aí, ele pega e absorve. É a mesma coisa quando a gente pega uma salada, né? Você pegou aquela salada, lavou lá aquele alface bonito e tal, coloquei um pouquinho de sal, o que vai acontecer com o alface, né? Ele parece que vai dar uma ressecada, né? Por quê? Ele vai desidratando, né? Então é a desidratação que acontece aí quando a gente joga esse soluto numa planta, né? Numa carne, né? Então tem uma desidratação aí. Então sempre ele puxa a parte líquida aí do solvente, né? Daquele material, daquele material orgânico, né? Então, pessoal, isso aí é um resumo, tá, pessoal, do que a gente vai estudar. Essas propriedades, esses efeitos, cada um tem um nome específico, né? No caso da pressão aqui, da temperatura de ebulição, ele chama ebulioscopia, né? Aqui do redução da pressão de vapor chama tonoscopia. Reduz a temperatura de solidificação, congelamento, crioscopia. E aqui, aumento da pressão osmótica do solvente é um processo osmótico que a gente chama, né? Então, praticamente é isso, pessoal. Foi bem uma revisão aí e nas próximas aulas a gente vai falar sobre cada efeito desse aí, cada efeito coligativo desse aí. A gente vai pegar por partes aí para a gente saber como que ele funciona, como que ele altera, né? E dar exemplo bem prático disso, tá? Então, só lembrando, pessoal, um efeito coligativo, ele depende praticamente da quantidade de partículas desse soluto. Então, quanto mais soluto eu colocar naquele solvente puro, mais eu vou ter esses efeitos coligativos. É da quantidade, tá? Então, quanto mais eu colocar, não da concentração, a quantidade. Ok, pessoal? Eu vou postar amanhã, mas depois que você assistir o vídeo, eu vou colocar uma sala lá e a gente vai ficar para tirar dúvida, para conversar, ok? Obrigado aí, galerinha.